No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com Manuel Domingos Neto, que é doutor em História pela Universidade de Paris e um dos maiores especialistas brasileiros em questões militares e organizador da coletânea Comentários a um Delírio Militarista, que foi recém-lançado aqui no país. Olá, Manuel, muito bom dia. Obrigado pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Salve! Uma satisfação estar com vocês, com a turma toda da TVT. Como a gente já colocou aqui, o Manuel é um especialista em questões militares. E a gente vai falar, claro, sobre a escolha do presidente Lula para o Ministério da Defesa. Como é que você está avaliando até esse momento, Manuel, essa situação, essa delicadeza, esse cuidado que Lula tem demonstrado com a indicação desse ministro especificamente? Olha, é uma escolha das mais difíceis, né? É uma situação, quer dizer, nós deveríamos estar, da parte dos instrumentos de força do Estado, estar tranquilos, né? Mas vem exatamente deles essa inquietação com essa movimentação permanente, respaldaram esse governo desastroso e certamente buscarão posições. Há muitas notícias aí, algumas plantadas. O presidente fala que não esclarece, que só vai anunciar, só vai deliberar nos próximos dias, mas já apresentam um ex-ministro do TCU como favas contadas, e, ao mesmo tempo não há linha programática definida. Não, a única coisa que eu ouvi de concreto foi a proibição de que os oficiais usassem as redes sociais. Me parece algo muito pouco, muito pequeno, diante da situação de apreensão em que nós vivemos, né? Essa é uma matéria delicadíssima, o maior desafio do presidente Lula para, de fato, ter tranquilidade, né? Governar, recuperando o país. A cada dia a gente fica mais abismado com esse quadro encontrado pela transição, né? A equipe descobre cotidianamente descalabros, a tarefa de reconstrução é gigantesca e compreende a mobilização de forças políticas diversas. Nesse quadro, a defesa do país ainda é, digamos assim, uma discussão a ser mantida. Para mim não está claro ainda a orientação do chefe de Estado no que diz respeito a essa matéria. A gente está conversando com o Manuel Domingos Neto, que é doutor em História pela Universidade de Paris, um dos maiores especialistas em assuntos militares. Esse quadro que você está passando para a gente, professor, isso tudo em meio a essas manifestações golpistas que continuam sendo colocadas em frente às unidades do Exército e o Exército ignorando essas manifestações. E tem um outro artigo que você acaba de publicar, Manuel, e eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. A chefia de Estado, não comandando os militares, será por eles comandada. Foi assim desde sempre em todo canto. Organizações armadas veem a sociedade, às vezes chamada pátria, como dádiva das fileiras. Não sendo comandadas, conduzirão sua pretensa cria. É um artigo que você chama de escolha de comandantes. Como fazer a escolha desses comandantes nesse quadro que você está apresentando para a gente, de muito cuidado, muita delicadeza, muita esperteza, inclusive política, para conseguir acertar essa situação. Olha, o ponto principal é o reconhecimento da chefia suprema das Forças Armadas. É o chefe de Estado. Cabe a ele deliberar. Me consta que essa deliberação deva ser feita segundo uma determinada concepção de defesa, de política de defesa. Nós vivemos num mundo extremamente tensionado
um processo de reorganização da ordem mundial. A guerra está dando seus sinais, pode haver uma conflagração aí, a expectativa é que haja essa conflagração. Mais do que nunca, as Forças Armadas deveriam estar sintonizadas nisso. Entanto, elas foram desvirtuadas aí para os processos internos, elas se engajaram na eleição do atual presidente e se engajam em sua manutenção, se envolvem em descrédito das urnas. Eu acho que o ponto central é o exercício do comando efetivo. Não exercendo o comando efetivo, o chefe de Estado, né, certamente terá problemas, porque, como eu digo no artigo, o militar ele é educado para obedecer, não pode ser de outra forma. Quem detém as armas, né, precisa observar a voz do poder político. Se ocorrer o contrário, aí é uma subversão. Né? Se trata de um aniquilamento da hierarquia. A deliberação sobre a escolha dos comandantes é do chefe de Estado, do chefe supremo. Caso ele aceite imposição de fileiras, aí ele está cedendo. Ele cede a condição de chefe supremo. Agora, essa escolha, ela, obviamente, estou até repetindo, ela deve ser feita segundo uma concepção acerca do que fazer. O comando militar, não tendo orientações precisas, aí ele vai criar suas próprias orientações, suas próprias diretrizes. Há Agora, muita coisa a fazer em termos de defesa. Muita coisa. A começar pela garantia de que possamos ter uma política externa respaldada pelas armas. É necessário que as corporações militares percebam a relevância do Brasil no mundo e a relevância de Lula como grande líder mundial. professor, o senhor acredita que o principal desafio do presidente Lula será despolitizar as forças militares, os comandos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para que eles possam voltar a serem instrumentos do Estado brasileiro e não mais de um governo? Olha, o que nós estávamos falando é exatamente isso. Se o militar recebe missões, se ele recebe tarefas, se ele tem prazos a cumprir, se as tarefas são extremamente relevantes para o país, e são complexas, de altíssima complexidade, é claro que aí o profissional vai falar mais alto do que o agente político, do que o militante político. A forma de voltar, deixar as Forças Armadas, esse negócio de dizer, vai para o quartel, fazer o que no quartel? Se ele não tiver orientação, aí fica difícil, ele vai continuar fazendo o que sempre fez ao longo do regime republicano. Está na hora de definir missões. Nesse artigo, você viu, eu procuro sugerir algumas questões básicas. Entre elas, eu menciono, eu listo 4 grandes dimensões para a defesa nacional, entre elas a aliança com os vizinhos. Não havendo essa aliança, quando eu me refiro aos vizinhos, eu me refiro à África e à América do Sul. O estabelecimento de sólidas alianças é fundamental para a defesa do Brasil. Quando eu falo em aliança, eu estou falando em parcerias. E isso, ao que me consta, não é coisa do agrado de quem quer ser dono do mundo. Quem quer ser dono do mundo não vai aceitar de bom grado a liderança brasileira.
o papel que o Brasil pode exercer como maior potência nessa parte do hemisfério, né? Nesse hemisfério. Né? Então, apenas ilustrei o militar não tendo orientação acerca do que fazer, ele vai fazer qualquer coisa. E não vai fazer coisa boa. Se metendo na política, essa é uma arena em que não lhe compete, né? Não lhe compete, ele não está preparado para isso. Eu diria que o comando da defesa é um comando essencialmente político. Envolve dimensões variadas. Eu mencionei a boa vizinhança, mas, por exemplo, a mobilização da capacidade nacional. Não há força militar sem armas, sem equipamentos. E esses equipamentos nós estamos importando. Nós somos dependentes, não temos autonomia. O Brasil não pode, por exemplo, negar o uso do mar a uma potência externa, uma potência poderosa. Ele tem que se preparar para isso. Nesse sentido, nós precisamos ter autonomia em armas e equipamentos, precisamos ter garantia de que não seremos tão vulneráveis a bloqueios, né, como somos atualmente. É isso, há um mundo de coisas a ser feita nesse domínio. Não foi feito, simplesmente a defesa foi largada aí, os generais estiveram muito mais envolvidos no ambiente interno do que exatamente no ambiente internacional, mais voltados para a ação política, preocupados com urnas, preocupados com prestar serviços de assistência social que ajudam a imagem da corporação, mas que prejudicam, de fato, essa distribuição de tarefas, assim, essa indefinição de objetivos, prejudica a tarefa maior, que é a defesa do Brasil. Sem dúvida, os desafios estão lançados e, como a gente já percebeu aqui com a participação do professor Manuel Domingos Neto, que é doutor em História pela Universidade de Paris, será um grande desafio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Professor, muito obrigado pela sua participação. A gente espera que Lula consiga levar a termo toda essa situação que se tornou delicada por conta dessa falta de comando, inclusive, do próprio presidente, ainda presidente, Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela sua participação, um abraço para o senhor e a gente volta a conversar mais vezes sobre esses assuntos. Forte abraço. Eu estou com muita confiança. Lula, como grande liderança, vai mostrar a capacidade, né? E o Brasil vai fazer bonito nessa conflagração, nesse ambiente de conflagração mundial. Um prazer estar com vocês. Prazer foi nosso. Conversamos com Manuel Domingos Neto, aqui no jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.